diversidade, sustentabilidade, ecologia, cultura, comunicação, cidadania e muito mais. Toda sexta-feira, às 18 horas, na FM Universitária, o Educando Consciências. O programa da sua 96,7 que traz de forma interativa informação, discussão e conhecimento. Toda sexta-feira, às 18 horas, aqui na FM Universitária 96,7. Tira a mão da consciência e meta no cabaço da cabeça. Propagando o saber, ensino, pesquisa e extensão, formando uma nova geração na ciência, na arte, educação, inclusão social. A comunidade é o ponto principal, o coletivo pro bem de todos nós. A universitária, Universidade Federal do Piauí, UFPI. A universitária, Universidade Federal do Piauí, UFPI, UFPI 96,7. Todos os domingos ao meio-dia, nosso encontro está marcado. Mestre Samba, grandes repertórios dos maiores sambistas, eternizados por sambas inesquecíveis. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Mestre Samba, para alegrar suas tardes de domingo a partir do meio-dia, aqui na sua FM Universitária 96,7. Samba, eu nunca me separei. Samba. Gestão e Negócios, um programa voltado para empreendedores, líderes, gerentes e todos que se interessam por gestão. Todas as quartas às 6 da tarde, com reprise no domingo às 7:30 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. 11h04. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Começamos o nosso Universitário Esportiva de hoje, terça-feira, dia 24 de junho, e vamos com ela para o primeiro bom dia. Neila do Rego Monteiro já apostos. Bom dia, Neila. Bom dia, Manuele Madeira. Bom dia, ouvinte do Universitário Esportiva. Mais um programa começando e a gente, claro, traz as novidades para vocês. Vamos começar com uma novidade excelente. Kaique Balduino já é realidade, já conseguiu bater aí a sua marca de 2012 e está entre as 8 equipes melhores do mundo no Mundial Escolar, e tem desafio aí pela frente, vocês vão saber daqui a pouquinho. Nós também vamos falar ainda sobre os centros de iniciação ao esporte que estão chegando no Piauí. Teresina, Parnaíba e Picos vão receber os empreendimentos e tem mais obras acontecendo aqui dentro da própria capital. Vocês vão ficar por dentro disso daqui a pouquinho. A gente que também traz as novidades para vocês do judô, material aí ainda falando sobre um pouco do que está acontecendo o que aconteceu, na verdade, na categoria sênior do judô piauiense. Tudo isso daqui a pouquinho vocês vão acompanhar junto com a gente, além, claro, do giro pelo esporte nacional. E Neila do Rego Monteiro, a gente ainda tem um assunto aí para falar sobre a redonda, Neila do Rego Monteiro. Vamos falar então desse torneio que está acontecendo no Brasil e chegou à próxima fase. Pelo menos em parte, as 4 primeiras seleções se classificaram para as oitavas de final. E vocês vão saber hoje como é que foram as partidas de ontem e, claro, como é que vão ser as partidas de hoje. Então fica ligado aqui na 96,7 que o Universitário Esportiva traz para vocês todas essas e muito mais novidades sobre o esporte piauiense e nacional. Fica ligado, Universitário Esportiva começou! Todas as terças às 8 da noite você confere o programa M3.
As jornalistas Clarissa Carvalho e Elisângela Carvalho trazem entrevistas, reportagens e muita polêmica ao vivo no seu rádio. Não perca, o M3 vai conquistar você. Programa M3, todas as terças às 8 da noite aqui, na sua FM Universitária, 96,7. Universitária Esportiva. Vamos começar o nosso Universitário Esportiva, são 11h07 e a gente começa falando sobre piauiense de destaque, dessa vez no basquete, né, do Rego Monteiro? Vamos lá, porque no basquete piauiense 2 jogadores se destacaram e agora fazem parte da equipe do Esporte Clube do Recife. A gente que vai falar sobre 2 dos atletas, o Deison Rodrigues e o Luan Barbosa, que eram da equipe do Cosmos e passaram aí no teste para formar parte da equipe do esporte. Material completo agora com a Nandomate. No esporte, os destaques são para aqueles que têm o desempenho reconhecido e crescem no cenário. É o caso de Jason Rodrigues, um talento do basquete piauiense. Com 19 anos, ele passou no teste para compor a equipe principal do Esporte Clube do Recife. Revelado pela equipe do Cosmos, nesse ano Jason participou da equipe do CRB de Alagoas, a convite do time. Com apenas 3 anos no esporte e já no cenário regional, ele mostrou seu talento e conseguiu passar no teste para a equipe do esporte. Eu treinei bastante aqui em Teresina, joguei bastante tempo no Cosmos, sempre com o apoio do professor Edmar. E a gente foi jogar ano passado a Liga Nordeste lá em Salvador e rolou um convite de eu jogar num time, jogar no campeonato desse ano lá em Recife. Aí só que era pra me ter ido ano passado mesmo, mas não deu certo. Aí esse ano o professor Ivaldo me convidou pra jogar o campeonato sub-22 lá em Recife e aproveitei a oportunidade pra fazer um teste no esporte do Recife. Aí acabei passando. Bastante treino, né? Treinando com muita dedicação, muito foco e sempre focado no objetivo, né? Que é evoluir cada vez mais. No ano passado, Jason conquistou a Liga Nordeste pela equipe do Oeiras e em 2012 foi vice-campeão no Olimpiauí. Além de Jason, o piauiense Luan Barbosa também fará parte da equipe do Esporte Clube. Para o professor e presidente da Federação Piauiense de Basquete, Edmar Nascimento, essas conquistas refletem o trabalho do basquete de base. Com muita honra, porque não só ele, mas o Luan também conseguiu galgar uma oportunidade num grande clube do Nordeste e eu fico feliz porque isso mostra o trabalho de base da federação. E por coincidência eles começaram comigo lá no Bela Vista. O primeiro contato com o basquete foi lá, né? Foi na minha escolinha do Código. E hoje estão tornaram atletas profissionais num grande clube do Nordeste, uma grande força do Nordeste, que é o Esporte Recife. Pois é, e aí são novos e com certeza eles de lá pra frente, né? Com certeza espero que de lá eles conquistem o mundo, né? Porque eles têm todo o biotipo que não é fácil encontrar meninos grandes como ele e o Luan. 2,10 e 2,4 aqui no Nordeste não é fácil, então eles conquistaram seu espaço pelo talento e também pelo biotipo que é a estatura, né? O professor Luiz Augusto, da equipe do Cosmo, acredita que a partir de agora, tanto Jason como o Luan devem mostrar todo o seu talento individualmente. Saíram dessa escolinha, né? São jogadores que saíram dessa escolinha e nós estamos torcendo muito por eles, né? Logicamente que o futuro deles agora depende só deles. A nossa parte foi feita aqui, lá no treinamento, e agora, já que estão lá na região lá de Recife, eles vão ter uma condição melhor de treinamento, são treinos mais intensivos, a parte física principalmente, o basquete é um jogo de contato, a parte física, muito treinamento individual, né, e mais jogo. Então o que vai dar o desenrolar deles no basquetebol, o desenvolvimento deles no basquetebol é uma coisa individual. Se eles tiverem condição de jogar fazer a parte deles lá, eu tenho certeza absoluta que eles vão se dar bem lá em Pernambuco. O Esporte Clube do Recife participa da Liga de Desenvolvimento de Basquete, que acontece em julho. A equipe viajou no domingo para a Argentina, onde vai participar de amistosos como treinamento final para a LDB. A Nandomate para a Universitária Esportiva.
Tá aí então o Jason, que foi um dos atletas selecionados, vocês ouviram ele, além dele o Luan Barbosa, os dois que foram juntos ainda em maio participar dessa seletiva e passaram também. Agora então estão integrando a equipe do esporte. A gente falou, o esporte que nos últimos anos vem fazendo uma boa aplicação dentro do basquete. A equipe veio com a equipe feminina, que foi muito bem, está indo muito bem nas edições da LBF. Obrigada. E o time juvenil agora com 2 piauienses aí reforçando essa equipe. A nossa produção que já foi buscar aí algumas informações a respeito desse time, o time do esporte que está viajando para a Argentina, mas os piauienses acabaram ficando aí um pouco presos na burocracia. Eles ainda não vão estrear oficialmente com a camisa do Esporte Clube Recife, mas futuramente nós vamos ouvir falar bastante do Jason e do Luan, que são 2 garotos que conseguiram realmente se destacar, não só pela altura, mas também pelo talento dentro do basquete, conseguiram passar aí dentro dessa peneira do Esporte Recife, que reuniu atletas do Brasil inteiro, e agora esses 2 representantes vão aí para a categoria de base do Esporte Recife, já podendo subir. Lembrando que essa busca começou das categorias de base, começou bem mais forte depois também dos bons resultados da Liga de Basquete Feminina com a equipe do esporte, que no primeiro ano foi campeã. E a gente segue agora, vai falar de judô, porque os campeonatos brasileiros de judô sub-13 e sub-15 acontecem em agosto. E desde a classificação no estadual, os professores Diego Brito e Fabieldo Torres já treinam forte com os seus atletas para corrigir os erros. Confira então mais informações na matéria de Ruth Damares. O Campeonato Brasileiro Sub-13 e Sub-15 de Judô acontecem daqui a 2 meses. Mas depois do Campeonato Piauiense, os pequenos judocas não vão ter vida fácil. O foco agora é se preparar e corrigir os erros. Ao todo, vão ser 5 atletas piauienses custeados pela Confederação Brasileira de Judô. Mas a federação pensa em levar mais 6 com custos próprios. O critério de classificação não é somente o campeonato piauiense. Os atletas dependem também de um bom resultado em outros campeonatos, como o regional, que aconteceu no início do ano. O professor Diego Brito, da Associação de Judô Expedito Falcão, teve um atleta classificado, Francisco Vitor, na categoria sub-13 até 34 quilos. Ele diz tomar cuidado com as cobranças em cima do judoca, mas no momento da luta se mostra bem participativo. Quando a gente está no treino, a gente mostra. Aí chega aqui na competição, eles fazem totalmente, às vezes fazem um contrato que a gente fala, pede para não fazer, mas acontece fazendo. Mas a gente, aquela cobrança, entre aspas, né, não tão afinco, porque são iniciantes e tudo, tem pouca competição no estado, e aí a gente não dá para cobrar tanto assim, mas sempre tem que ter um pouquinho de cobrança, né? E pelos erros para o campeonato nacional, Diego já sabe o que treinar com seu atleta. Agora a gente vai trabalhar em cima disso, tanto de psicológico como técnico também, tático, trabalhar em cima disso para pelo menos tentar conquistar uma medalha por lá, mesmo sendo iniciante, tentar isso. Professores com o maior número de atletas com o ouro no piauiense automaticamente são convidados para comandar a seleção estadual. Assim aconteceu com Fabieldo Torres, da Associação de Judô Queiroz, que levou 3 atletas ao pódio e vai ser ele que vai estar à frente dos piauienses na categoria sub-15. Fabieldo disse que no campeonato estadual os pequenos judocas erraram, erros que não podem acontecer na competição nacional. É um pouco mais em relação à regra, conhecer um pouco mais da regra, estão levando algumas faltas que não é para levar no campeonato brasileiro, campeonato de alto nível. Deixa eu tentar corrigir isso nessas séries, para não chegar no campeonato brasileiro e estar 100% de chance de ganhar medalhas. O intervalo entre os 2 campeonatos não vai ser nada de descanso para os atletas de Fabieldo e nem pensar em férias. A gente tem um mês ainda, um mês e meio, então já conversei com alguns e não vão ter férias, nem o professor deles, que sou eu, não vai ter férias, a gente vai treinar muito para estar apto para lutar um campeonato brasileiro. A gente está lutando no campeonato piauiense, não é o mesmo nível de um campeonato brasileiro, então realmente vão ter que treinar. O Campeonato Brasileiro Sub-15 acontece dias 9 a 11 de agosto em Macapá.
No mesmo mês, a competição do Sub-13, que acontece dias 22 a 24 em João Pessoa. A federação tem até o dia 14 de julho para divulgar os nomes dos atletas selecionados. Ruth Damares para Universitária Esportiva. Tá aí, a gente tem então 5 piauienses garantidos nesse Campeonato Brasileiro, que são os 5 piauienses que estão com todos os custos aí pagos que vão ser arcados pela Confederação Brasileira de Judô. 5 piauienses, tá, tudo bem. 5 vagas os piauienses possuem, né, Rego Monteiro? Pois é, mas aí a nossa federação também quer levar 11 atletas. Desses 11, vocês lembram que a gente tinha falado, Sub-13 e Sub-15, os primeiros colocados do campeonato piauiense, porque tinha sido a informação que tinha sido passada pra gente antes do campeonato, os campeões se classificariam pro Campeonato Brasileiro. Mas hoje a gente tirou novamente uma dúvida quanto a isso, e agora, por enquanto, não está definido. Na verdade, como todos os atletas vão ser selecionados, quem vai participar desse Campeonato Brasileiro. A Federação Piauiense está em dúvida se vai valer pelo Campeonato Piauiense ou pelo Campeonato Regional, os resultados do Piauiense ou do Regional, que aconteceu em Fortaleza. Uma situação que já coloca em xeque um pouco também as competições dentro do estado, mais uma vez, as que já são poucas, mas pelo simples fato de que foi anunciado que o Campeonato Piauiense aconteceu agora no mês de junho, serviria como seletiva, serviria como a vaga definitiva. Enfim, os campeões assumiriam a vaga no Campeonato Brasileiro. Então, agora já mudou de história. O Campeonato Piauiense só valia para Sub-13 e Sub-15, para decidir quem seriam os representantes piauienses no Campeonato Brasileiro. Só que está mudando de figura. Mais uma vez, os atletas treinaram esse tempo todo, competiram e não sabem, no final das contas, se vão ou não assumir essas vagas. Uma situação ruim para os atletas que estão começando, porque se esforçaram bastante para conseguir essas vagas e podem acabar ficando de fora, porque apesar de ter sido um torneio seletivo para uma competição certa, eles não sabem de fato se vão assumir ou não essa vaga. E isso acaba afastando, sim, os atletas das competições, porque no final das contas vai ser apontado os atletas por rendimento e não pelo esforço que eles tiveram ali dentro daquele campeonato. Acaba podando um pouco a oportunidade daqueles pequenos atletas de crescerem, de terem essa experiência a nível nacional, e acaba fazendo com que esses judocas, esses pequenos judocas, acabem se afastando da modalidade e também empobrece muito mais os tatames piauienses. Pois é, então a gente está esperando um posicionamento final da Federação Piauiense de Judô quanto a essa classificação desses atletas, tá? Lembrando, são 2 categorias que já vão para esse torneio que acontece em agosto. Agora falta a definição dos nomes que vão. 5 são certeza. Os outros, a gente vai ter que aguardar esse resultado, já que a federação vai precisar de uma ajuda para poder enviar o restante dos atletas. Às 11h20, a gente vai para o nosso intervalo no Universitária Esportiva. Daqui a pouco a gente volta com mais novidades no esporte local para vocês. Ô menino, me traz aí 2 folhas de lixa para eu remendar os pés do povo dançando numa sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinho. Aí, seu Lula. Parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim: matou-me. Só se for de alegria. Programa Puro Nordeste, o verdadeiro forró com os grandes nomes da autêntica música nordestina, em respeito à cultura nacional e em respeito à cultura nordestina. Logo após a Voz do Brasil, ouça Puro Nordeste, aqui na sua FM Universitária 96,7.
Universitária Esportiva. Onze horas e 22 minutos. A gente volta com mais novidades do judô piauiense. E vamos lá, o Teresina, que na verdade tá virando aí um canteiro de obras, de empreendimentos esportivos, um futuro do estado que pode ser bastante promissor. Com ginásios de luta e centros modernizados, novas estruturas para o esporte de alto rendimento, a expectativa é que Teresina vire um polo de referência no esporte. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso, sobre o novo centro que vai ser construído em Teresina, na matéria de Emanuele Madeira e Ruth Damares. Teresina, Picos e Parnaíba receberam centros de iniciação ao esporte. Os municípios receberam essas grandes estruturas e as modalidades como judô, atletismo e o badminton, mais espaço para desenvolver talentos. Além dos centros de iniciação ao esporte, o judô do estado também receberá mais um local para que mais jovens talentos possam ser revelados. O Centro Municipal de Judô vai sair do papel. Quem garantiu foi o próprio secretário nacional de Esportes e Alto Rendimento, Ricardo Leiser, que assinou a liberação da verba para a construção do centro. Antes desse evento, nós anunciamos com a prefeitura, com o prefeito Firmino, a assinatura já, o prosseguimento desse centro municipal de judô. Então já foi feito, parceria com a prefeitura, e aí nos próximo mês, provavelmente, essa licitação vai ser publicada e depois as obras iniciadas, mas já foi assinado o contrato, Ministério do Esporte, Caixa Econômica e Prefeitura de Teresina para a construção desse centro. Esse centro? Já. Hoje de manhã nós assinamos. O técnico Expedito Falcão ressalta que os novos espaços vão contribuir para a descoberta de novas gerações no esporte piauiense. Comemorando em particular o Centro Municipal de Judô, ele vê a oportunidade de mais crianças conseguirem chegar no lugar onde a judoca Sara Menezes está atualmente. E quanto mais espaço você tiver para a prática, não só do judô, mas para demais modalidades, é melhor para o esporte piauiense como um todo. Então essa vinda desses espaços, tanto do judô como do badminton, como a pista de atletismo, vem para fomentar cada vez mais o esporte piauiense. Então o judô vai ser feito a construção de um centro de judô que vai ser na Pissarreira, foi uma conquista que nós tivemos depois da medalha da Sara em Londres. Então isso é um reconhecimento do trabalho que nós fizemos. Que nós tivemos depois de muitos anos dentro do judô piauiense. E isso vai cada vez mais aumentar a quantidade de praticantes. Então se você tem a quantidade, você consegue nesse meio tirar a qualidade. Então isso agora é trabalhar para que esses novos centros possam surgir novos talentos, para que possa levar cada vez mais o nível do judô piauiense e do esporte como um todo, do atletismo, do badminton, futuramente da natação. Então acho que isso é um trabalho a longo prazo e duradouro que nós vamos fazer aqui no Piauí. Oportunidades criadas a partir do resultado da campeã olímpica Sara Menezes. Após seu resultado inédito para o judô brasileiro feminino nas Olimpíadas de Londres 2012, o local foi prometido aos judocas do estado, mas até o momento não passava de promessas. Presente na assinatura do convênio entre o Ministério dos Esportes e a Prefeitura de Teresina, a judoca fez festa sobre as novas obras que estão chegando ao estado, mas tirou o foco somente do Centro Municipal de Judô. Para ela, a chegada dos centros podem ser um diferencial para o futuro do esporte piauiense. Eu acho isso muito importante no Piauí, porque vai desenvolver o esporte na nossa cidade, que não tem nenhum local adequado para as crianças praticarem. Eu acredito que com o CIE chegando em Teresina, vai fazer com que os meninos tenham a prática, o conhecimento no esporte. E eles vão poder ter o conhecimento no geral, em várias modalidades. Em Teresina, o Centro Municipal de Judô será construído no bairro Pissarreira. No bairro Saci, outro ginásio de lutas que leva o nome da campeã olímpica está na fase final e deve ser entregue no mês de julho. O Centro de Iniciação ao Esporte, que será construído na Vila do Gavião, zona leste de Teresina, terá capacidade para o desenvolvimento de 13 modalidades olímpicas e 6 paralímpicas. As construções devem ser finalizadas no prazo de 1 ano. Reportagens de Ruth Damares e Emanuele Madeira para Universitária Esportiva.
Então tá aí, esse que é mais uma vez, mais um dos empreendimentos aí que Teresina está recebendo, não só Teresina, Picos e Parnaíba também. Nós já havíamos comentado na sexta-feira passada sobre as possibilidades que esses centros de iniciação ao esporte podem trazer para o estado do Piauí. Relembrando, são 13 modalidades olímpicas e mais 6 paralímpicas que podem ser desenvolvidas dentro desse centro. O prazo aí para a construção, para a finalização, após a assinatura desse convênio, é de 1 ano, a partir do momento em que as obras forem iniciadas. Claro, todo mundo está esperando com a expectativa acima do normal toda essa movimentação com relação a esses centros. Nós também temos, além do Centro de Iniciação ao Esporte, vai demorar um pouco mais, o Centro Municipal de Judô, que vai ser construído na Pissarreira. E também temos lá no bairro Saci o ginásio de luta Sara Menezes, que vai ser entregue, ou pelo menos a expectativa é que seja entregue já nesse próximo mês de julho. Para Teresina ainda temos a construção de um centro de referência no badminton. Temos também a chegada de uma pista de atletismo com medições oficiais, finalmente. Parque aquático. Parque aquático. Existe um movimento dentro de Teresina para transformar realmente a cidade em um polo do esporte, enfim, revelar novos talentos. Agora, vai ser necessário também um pouquinho mais de atenção e cuidado na administração, tanto desses locais quanto do próprio esporte. De uma certa forma, acabou a era de ser amador aqui no estado do Piauí. Tudo vai ter que ser agora um pouco mais profissional com relação a todas essas estruturas, também sobre o que está acontecendo em todo o estado do Piauí. A gente espera, sim, que a Vila Olímpica de Parnaíba possa sair do papel, já que já se foi gasto muito dinheiro público na construção do espaço, que ficou embargado aí por conta de irregularidades na forma da liberação desse financiamento. Mesmo assim, nós esperamos que a cidade de Parnaíba possa ser agraciada com a possibilidade do término na construção aí desse centro olímpico, que seria muito bom para o pessoal já aqui do norte do estado. E a gente espera uma construção realmente de peso no sul do estado, que não sejam somente estádios ou somente ginásios de futebol. Existem outras estruturas, outros esportes para serem desenvolvidos, que estão esperando somente também um pouquinho da boa vontade e da atenção dos nossos gestores. Justamente o que preocupa, na verdade, é essa questão da manutenção, né? A gente está vendo diversos centros serem construídos e desde que foram anunciados, aqui no Universitário Esportivo a gente tem falado sobre isso. Vão ser construídos, mas e aí, como eles serão mantidos? E aí é um problema, na verdade não pode chegar a ser um problema. É um assunto que, para que esse local continue servindo a população, a esses atletas, formando esses atletas, a gente precisa que seja feita essa manutenção. E aí, claro, a gente espera que tenha uma boa gestão desses centros. Fator forte, Teresina está realmente virando um polo, aí pelo menos no quesito aí dessas praças desportivas. E destaque também para o que está acontecendo em Parnaíba, porque está acontecendo esse mesmo processo. A gente está vendo diversos centros serem construídos em Parnaíba e diversas outras áreas aí sendo feitas para a prática do esporte parnaibano. A gente que tem tido muita notícia lá de Parnaíba de atletas e dos resultados desses atletas. No sul do Piauí, a gente também tem movimentação, mas é uma movimentação mínima ainda por conta também da falta desses locais aí e alguns espaços para que esses atletas possam se desenvolver e melhorar ainda mais o nível. Agora a gente fala de Kaique Balduino, tá? Porque a equipe voltou a vencer no Campeonato Mundial de Handebol. E a gente fala justamente desses garotos que agora a equipe piauiense que
entrou já em quadra pela última rodada da fase de grupos e derrotou hoje pela manhã a Grécia por 28-14, Neila. E o resultado faz o time se classificar em segundo lugar do grupo A, com 4 vitórias e 1 derrota. A melhor da chave foi a Turquia A, que venceu todos os 5 jogos. A última colocada do grupo foi a Hungria, com 3 vitórias e 2 derrotas. Na próxima fase, o Kaique vai enfrentar a Turquia B, tá? Primeira colocada da chave B. Isso porque com as duas equipes, no caso a gente teve uma pequena confusão hoje pela manhã. Vamos lá, a gente que tinha visto essa classificação do chaveamento, o primeiro A1 enfrentava o segundo adversário do outro grupo. E aí a gente conversou hoje pela manhã com o Braz, que estava por lá, e ele achava que as duas Turquias se enfrentariam por serem as equipes de mesmo países. Mas foi confirmado agora no site oficial do evento que teremos aí Kaique Balduino enfrentando a equipe da Dinamarca, segunda colocada, com 3 vitórias e 1 derrota aí classificada. Vamos falar de handebol porque o Brasil vai fazer a estreia no Campeonato Pan-Americano Masculino de Handebol contra os Estados Unidos. Hoje, as duas seleções se encontram às 18 horas em Canelones, no Uruguai, cidade que recebe a competição até o próximo domingo, dia 29. De início, lembrando, a gente falou ontem, os primeiros oponentes do Brasil seriam os venezuelanos. Mas o país desistiu de participar da competição e a tabela teve de ser refeita durante o congresso técnico realizado na noite de ontem. Brasil e Estados Unidos fazem parte do Grupo A, ao lado também dos donos da casa e da Guatemala. Na chave B estão Argentina, Chile, Groenlândia e México. O Pan-Americano classifica os 3 primeiros colocados para o Mundial do Catar em janeiro. Coincidentemente, os Estados Unidos foram os últimos oponentes do Brasil na fase de treinamentos que antecedeu a competição. Será que já vai com vantagem, né, do Rego Monteiro, conhecendo o time? A gente sabe que o Brasil tem uma superioridade diante dos Estados Unidos. Na verdade, essa classificação do Brasil não deve ser tão complicada nesse grupo. A gente deve ter novamente uma disputa de final entre Brasil e Estados Unidos e Argentina. E vamos ver se dessa vez os títulos não ficam aí com os hermanos. Do Brasil que tá com uma boa vantagem, tá tendo um bom processo de renovação. Renovação que começou com os jogadores atuando no Brasil, mas esses jogadores ganharam destaque aí fora do país, já sendo contratados pelas equipes europeias. E vou dar só uma ressalva que a gente teve nos últimos anos o destaque do Thiago Petros, armador brasileiro, que estava mandando muito bem nessa seleção. Nos últimos treinos que a gente teve, o Thiago Petros foi cortado desse Pan-Americano, porque a gente teve outro brasileiro se destacando muito bem. Garoto que chegou agora nesse time, o Leonardo, chegou agora nessa equipe, mandou bem durante esses 2 últimos amistosos aí, antes da lista final de convocação para o Pan-Americano, e assumiu essa vaga. Então a gente também tá vendo uma boa disputa entre essa nova geração brasileira no handebol. Notinhas rápidas, Neila do Rego Monteiro. Vamos falar de rugby? Bora falar de rugby agora, de seleção brasileira. Tá, nossa seleção juvenil encerrou o giro aí pela Argentina. Foram 3 vitórias em 3 jogos contra equipes locais, que serviram de teste para a disputa do Campeonato Sul-Americano Juvenil, que vai ser realizado em setembro, também no Uruguai. Falando rapidinho, logo no primeiro amistoso da gira, os tupis jogaram bem e derrotaram o São Marcos por 76-0, mostrando o cartão de visitas. Contra o Belgrano Atlético, os brasileiros conseguiram impor novamente seu jogo e venceram por 21-0. Na última partida diante do São Bano, veio a terceira vitória, essa por 21-12. Mas não foi só a seleção juvenil de 15 que entrou em campo não, viu? A seleção brasileira masculina de Sevens participou do tradicional torneio Roma Sevens, que foi disputado por seleções, clubes e combinados na capital italiana. E pela primeira vez, sob o comando do técnico argentino Andrés Romagnoli, nossos guerreiros tupis fizeram bonito, viu? Conquistando 3 vitórias em 4 partidas e terminando a competição em 8º lugar. Aí então um resumo das nossas equipes de rugby brasileiras que estão em movimentação também, tá? Torneios importantes, lembrando, vocês viram, nosso time juvenil
está se preparando para participar do Campeonato Sul-Americano aí. E claro, tentar um bom resultado. Quem sabe consiga os bons resultados também do nosso time principal, que não chegou diretamente à disputa que queria, mas conseguiu voltar ao consuar aí, se manter. Quem sabe um dia a gente vê sim Brasil disputando o Mundial. E para você que é fã de rugby, não esqueça, viu? Continue ligado no Universitário Esportivo aqui. Nessa semana, nas próximas semanas, tem novidades. O rugby piauiense está recheado de novidades. Universitário Esportivo tem muita coisa boa vai vindo, trazer viu? essas novidades especialmente para vocês, começando da organização. E no próximo mês, lembrando, já temos torneio, já temos o Teresina Sevens com diversas equipes de outros estados e vocês vão acompanhar essa preparação, adivinha, aqui na 96,7 no seu Universitário Esportiva, que vai trazer para vocês um novo ânimo, um novo fôlego do rugby piauiense, principalmente após o título do Piauí Rugby aí no Nordeste, na Liga Nordeste de 15. Sevens é no próximo mês. E a gente vai falando também sobre as meninas do Delta que já estão se preparando para a competição da Liga Universitária também lá em São Paulo. Tudo isso e muito mais nessa semana. Ainda nessa semana vocês vão ouvir falar sobre um esporte chamado rugby. De novo, aqui no Universitário Esportiva. É 11h40, né, do Rego Monteiro? Na verdade, 11 horas e 38 minutinhos e a gente precisa, na verdade, falar sobre futebol porque praticamente não tá dando tempo nos últimos Universitárias Esportivas. Mas a gente promete pra vocês que vai falar um pouquinho sobre os jogos de ontem, os jogos de hoje e já os primeiros cruzamentos das oitavas de final do torneio aí que tá acontecendo nos outros estados do país. Você vai acompanhar junto com a gente com elas. As bonitinhas de rosto e de corpo do Universitário Esportivo, a Ruth Damares e a Nanomate depois do nosso intervalo, depois da nossa pausa, pequena pausa. Fica com a gente, o Universitário Esportivo volta já. Clube do Vinil, um programa para se ouvir o repertório dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, às 9 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva, na sua FM Universitária 96,7. Horas e 40 minutos e a gente tá de volta com vocês agora para falar de futebol. Para falar de futebol primeiro, para dar bom dia, elas, as bonitinhas Ananda Mate e Ruth Damares. Bom dia, meninas. Bom dia, Neila. Bom dia, Manu. Bom dia a todos. A Nanda felizinha. Bom dia a todos os ouvintes do Universitário Esportiva. Bom dia, Neila. Bom dia, Emanuele. Vamos lá então, né? A gente que vai falar, claro, das partidas de ontem. Ontem tivemos bons jogos, movimentando mais uma vez esse campeonato que tá acontecendo aqui no Brasil. Tá movimentando muita gente, tá movimentando muito torcedor e tá sendo uma festa bonita. A gente tem que ressaltar. Para falar dos jogos de ontem, primeiro a gente vai colocar a primeira matéria da agência Rádio Web, que vai trazer um resumo das classificações de ontem. 2 confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo foram definidos nesta segunda-feira. O Brasil venceu Camarões por 4-1 com 2 gols de Neymar, que foi eleito o melhor do jogo e avança na competição. Camarões, que perdeu os 3 jogos, está fora da competição. Também tivemos Croácia 1, México 3. O México somou 7 pontos, igualou-se ao Brasil, mas o saldo de gols brasileiro é maior, 5-3.
O México também avança às oitavas de final e já tem o adversário garantido. A Holanda, que bateu o Chile por 2-0. A Holanda se classificou em primeiro no grupo B com 3 jogos e 3 vitórias. 9 pontos conquistados. No jogo dos eliminados, nesta segunda-feira, tivemos Austrália 0, Espanha 3. Com isso, os campeões mundiais vão para casa mais cedo. Deixam a Copa do Mundo na primeira fase, mas não saem de cabeça baixa. Deixam a última colocação para os australianos. Agência Rádio Web, de São Paulo, Felipe Esboril. A seleção brasileira está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. Na tarde desta segunda-feira, bateu a equipe de Camarões, jogando em Brasília, no Estádio Nacional. 4-1. Gols de Neymar por 2 vezes, Fred e Fernandinho. Uma grande festa na capital federal, que recebeu muito bem a seleção brasileira. O atacante Neymar, escolhido pela FIFA o homem do jogo, marcou 2 vezes. E para ele, agora é pensar no futuro. A seleção jogou a melhor partida na Copa. O mais importante foi o grupo. Eu acho que foi sim a nossa melhor partida. Acho que não só pelo placar, mas pelo que a gente demonstrou, né, dentro da partida. Acho que o querer mais de cada um. Voltamos a pressionar o adversário como queríamos. E eu acho que todos estão de parabéns pelo placar elástico, porque a gente fez por merecer esse placar. E acho que agradecer também a torcida por ter nos incentivado até o final. E acho que estamos no caminho certo, cada vez mais crescendo, juntamente com todos do grupo. E cada vez mais perto de alcançar nosso sonho. O técnico Luiz Felipe Scolari também fez um balanço sobre o adversário que ele não gostaria de enfrentar. Tem que pensar no meu time, na minha equipe, ver se essa equipe tem condições de melhorar e de conseguir mais uma vitória agora na fase de mata-mata, porque eu via e joguei contra o Chile 2 vezes, eu vi as dificuldades da seleção brasileira e as qualidades do Chile. É que algumas pessoas não veem dessa forma e achavam que o Chile seria descartado logo. Não é. Tem muita qualidade. Depois dessa vitória, a seleção brasileira segue para Teresópolis, no Rio de Janeiro, região serrana, quartel-general, onde se prepara para o jogo de sábado, diante do Chile, no Mineirão, em Belo Horizonte. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Felipe Esboril. Partidas de ontem, na verdade, que a gente teve aí pela Copa do Mundo, meninas. Vamos começar a comentar esses resultados aí. Primeiro eu quero a Nando Mate falando, claro, dessa despedida da Espanha. A Espanha que venceu ontem 3-0. A Nando Mate, despedida aí diante da Austrália. O que você achou dessa partida? Falando da despedida da Espanha, né? A Espanha que aplicou um 3-0 na Austrália. E é assim, ela jogou diferente jogou com outros jogadores que estavam no banco, né? Que inclusive foram titulares na Copa passada e estavam no mesmo esquema que a Espanha sempre usou e se deu bem. Eu acho que se a Espanha tivesse utilizado algum desses jogadores desde o início com o esquema que ela estava mantendo, a Espanha teria outro resultado. Porque o que a gente viu foi a Espanha com digamos, o tic-tac, mas com outros jogadores que não estavam adaptados a ele. E não fez uma boa Copa. Agora, o que a gente viu foi nessa partida de ontem, foram esses jogadores jogando a partida como a Espanha de sempre, né? E venceu, mas já era. Ruth Damares.
Não, o Cacilhas foi pro banco, né, dessa vez. Eu Ruth também. Damaris, pra quem não sabe, o Ruth Damaris é fã do Cacilhas. Ela é presidente de um fã-clube particular dele lá em Caxias. Olha que tá me dando a ideia Fez de criar, falta, realmente. Ruth? Fez falta, Ruth? Fez falta? Não, né? Eu realmente... A gente nunca pode desprezar o Cacilhas. Afinal de contas, Não ele mesmo. já ergueu a taça da Copa do Mundo. Mas né? você não acha que o Cacilhas foi um... Eu peço licença, Ruth Damaris, mas eu vejo o Cacilhas como um goleiro que teve a oportunidade de crescer pelos setores de meio e de frente da própria seleção e também do time que ele joga, porque basicamente esse sistema de tic-tac não deixa, esse controle de bola praticamente não deixa o goleiro ser acionado no final das contas, pelo menos nesses últimos anos. O Cacilhas não foi beneficiado por isso não, Ruth Damaris? Olha, eu acho assim que, apesar realmente de ser um conjunto, como ser um todo, mas o Cacilhas, quando precisava dele, ele fazia boas defesas. Isso se demonstrou tanto na Copa de 2010 quanto no próprio time que ele estava do Real Madrid. E mesmo que ele não tenha sido acho que ele não tenha sido um goleiro espetacular, mas essa Copa ele ficou muito abaixo do que ele era. Ele teve erros infantis, erros muito graves que acabaram prejudicando muito a Espanha. Erros bolas defensáveis que talvez poderiam colocar a Espanha em outra situação. Mas o velho bater-roupa não permitiu com que a Espanha avançasse? Ok, eu não quero mais falar de eliminados, eu quero falar de classificados. Bora passar de jogo? Você que manda. São 11h48. Simbora, vamos falar da laranja que ontem enfrentou oficialmente Roja. Agora o Chile, depois de vencer a Espanha, oficializou aí o título de seleção Roja. E ontem tivemos Holanda 2-0 no Chile, tá? Mais um jogo aí que a Holanda foi estratégica. Jogou bem, utilizou-se, claro, do esquema sempre utilizado aí, se aproveitando principalmente das oportunidades de contra-ataque e abertura do adversário para se lançar um ataque. E justamente foram as oportunidades de onde surgiram aí os gols da Holanda, como também as oportunidades de finalização dessa seleção ontem. Mais uma vez, mesmo sem o Van Persie, o Robin mostrando que é um jogador essencial dentro dessa equipe da Holanda. E aí, caso o Brasil encontre a Holanda de novo daqui a pouquinho, se passar do próximo aniversário, que a gente também vai falar, vai ser, claro, pontos novamente a serem batidos aí dessa seleção brasileira que não vai poder ter os mesmos erros de 2010. Neila do Rego Monteiro, a gente pode ver que pelo menos assim, quem não conhecia muito bem os jogadores da Holanda, viram que a dependência dessa seleção não está somente nesses nomes mais fortes, como Sneijder, o próprio Robin ou o Van Persie, e o Sneijder, que acabaram ficando de fora, tendo uma participação mais discreta, mais uma seleção que conseguiu aí manter um nível frente à seleção do Chile, que também jogou muito forte e que veio aí mantendo um nível, surpreendendo até algumas pessoas, por conta de ser uma seleção sul-americana num grupo em que tinha seleções europeias de grande porte, mas acabou tendo aí um bom retrospecto. E a gente viu ontem o Robin com fôlego de garoto. Novamente. E a gente viu uma seleção da Holanda fora dessa dependência desses nomes mais conhecidos, o que também foi muito bom e muito oportuno pra gente ver que essas dependências estão baixando. E essa Copa tá realmente surpreendendo por conta disso. Quanto menos, de onde a gente menos espera que saia alguma coisa, a gente acaba se surpreendendo. Tá sendo a Copa destrói bolões. Somente aí, esse último jogo do Brasil, acho que foi o que eu mais vi que as pessoas acertaram o placar, mas os outros somente placares surpreendentes dentro dessa Copa. A Manu falou dessa situação da Holanda, vamos destacar, né? O Fer e o Depay entraram ontem novamente no time da Holanda, jogaram bem, foram justamente os responsáveis pelos gols. É uma nova geração que está surgindo no futebol holandês e que também está chegando bem dentro dessa seleção holandesa. Do Chile, a gente teve um bom nível ontem, um Chile que pressionou mais no segundo tempo, aí no primeiro tempo ficou bem apagado, mas um Chile que mostrou as suas falhas. Espero que o Brasil ontem tenha assistido essa partida,
tá? Novamente, a Holanda demorou a perceber aí a principal deficiência do Chile, que é a questão da altura da defesa. E aí, claro, uma aposta é sim as bolas paradas e as bolas lançadas dentro da área, que é uma oportunidade que o Brasil deve aproveitar dentro dessa partida, diferente do que deveria ter feito ontem diante do Camarões e acabou aproveitando por conta dos problemas no meio de campo, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas aí é uma situação, é bom o Brasil ter se ligado ontem nesse jogo, que não aconteceu, tava todo mundo, claro, na concentração, mas pegar pelo menos os lances importantes aí, estudar um pouquinho mais de seleção chilena, porque não é pra ser tão complicado assim pro Brasil passar pelo Chile, claro, mesmo com a qualidade do Chile, mas o Brasil tem pontos mais fortes do que essa seleção chilena. Talvez com algumas mudanças, até mesmo ainda dentro da seleção brasileira, possa ser mais oportuno. Fernandinho que, a gente já vai adiantando um pouquinho mais, Fernandinho que entrou de forma muito oportuna, mandou muito bem. E a gente tá vendo esses jogadores que acabam ficando um pouco mais escondidos pelo nome do Neymar e companhia. O pessoal lá da frente, o pessoal do camarote, que, por exemplo, o Fred, que ontem apareceu de uma forma assim, bem mesmo milagrosa, praticamente isso, porque ele conseguiu perder 2 gols feitos e fez um assim meio, vou colocar o pé ali, vou ver no que dá, deu certo. Mas no final das contas, o Brasil ainda tem um problema com o camisa 9, com o centroavante, e acaba pecando um pouco por isso. Mas o meio de campo, mais uma vez, funcionando muito bem. Agora o Oscar um pouquinho mais apagado na partida de ontem. Vocês perceberam isso ou a opinião de vocês é diferente? Eu acho que pela segunda vez consecutiva, o Oscar ele apareceu mais defendendo, mais ajudando lá atrás do que atacando. Na última partida contra o México, ele foi o líder de desarmes, e eu acho que dessa vez, de novo, ele estava um pouco lá atrás, realmente mais apagado do que se esperava dele. Não só o Oscar, o meio de campo inteiro do Brasil. Mais uma vez o Paulinho não funcionou. A gente teve um Luiz Gustavo novamente discreto, mas fazendo o papel dele. Ele conseguiu segurar o que precisava segurar, claro, tirando as falhas da defesa brasileira, dos 2 zagueiros brasileiros, que a gente teve muita falha ontem de marcação, mas o meio de campo brasileiro não funcionou. Nos últimos jogos não tinha funcionado totalmente. Nesse jogo, até o segundo tempo, não funcionou de jeito nenhum. O Brasil só tinha ou ataque ou só tinha defesa, tanto que os primeiros lances foram todos construídos em bolas lançadas e não em bolas que passaram pelo meio do campo. Aí é a situação que fica complicada. O que mudou é o composicionamento do Fernandinho, que eu vou destacar. Pra mim é o que tem que ser destacado. O Neymar fez o que ele sabe fazer dentro de campo, mostrando de novo, é o jogador mais importante dessa seleção brasileira, é realmente um jogador que tá fazendo o Brasil ter uma certa dependência, o que não pode acontecer, porque no dia que o Neymar não puder entrar em campo, sabe-se lá Deus do que vai ser dessa seleção brasileira. Então, por isso eu quero destacar o Fernandinho, que realmente fez o que o Brasil estava precisando fazer há muito tempo. Aparecer com o meio de campo. Ele conseguiu fazer isso ontem. No segundo tempo, o Brasil trocou as bolas lançadas pelo toque de bola, a bola trabalhada até chegar ao ataque, e a partir daí a gente viu um jogo melhor do que o primeiro tempo. Não um jogo aí satisfatório, não um jogo aí tão emocionante quanto esperado. A gente teve os 30 primeiros minutos ainda, na verdade não os 30 primeiros minutos, mas depois que saiu o primeiro gol do segundo tempo, aos 5 minutos, o jogo esfriou totalmente. Só foi ter emoção de novo no final do jogo, quando o Fernandinho fez mais um gol aos 38. Então, eu preciso ser trabalhado depois dessa. Todo mundo tá acreditando que o Filipão vai finalmente fazer essa mudança do Paulinho e do Fernandinho. Todo mundo sabe que o Paulinho tem sim aí um bom nível, mas dentro da Copa do Mundo ele não conseguiu mostrar, e a Copa é um torneio rápido, a gente já tá nas oitavas, tem que vencer para poder passar para a próxima fase, e não tem como admitir erros assim como a gente tem visto dentro de campo do Brasil. Só por motivo de curiosidade, rapidinho, antes de Ananda falar, é a questão do que vocês já falaram do Paulinho e do Fernandinho. Questão de números, o Paulinho ele jogou no primeiro tempo, 45 minutos, ele fez 12 passes, ele acertou 83%. O Fernandinho jogou o mesmo tanto que o Paulinho, e ele fez 26 passes e acertou 96% dos passes. Então você vê um rendimento muito, muito melhor diferenciado do jogador. Falando também do destaque do Brasil, como a Neila levantou, o Neymar, né? Que é preocupante a situação do Neymar por ser o homem do Brasil, porque é o seguinte, ele já tá pendurado.
próxima partida é Chile e depois provavelmente seja a Holanda. Aí o Neymar vai algum desses jogos ele pode o Brasil pode não contar com o Neymar, entendeu? Então o Brasil tem que ficar alerta também, porque outra curiosidade também é que o Neymar agora é artilheiro da Copa, 4 gols sozinho. Tem o Robin também, no Robin com 3 gols. E eu também queria destacar no jogo de ontem sobre tanto a defesa como também as laterais do Brasil, que mais uma vez destacar os erros, né? Que mais uma vez... Você nos assustou agora. Não consigo encontrar palavras para falar da seleção brasileira. Então é isso, destacar porque o gol da equipe de Camarões foi por falha das laterais, né? Daniel e também Alves, da defesa. especificamente. Do Daniel Alves. E aí... Exatamente. Nildo Rego Monteiro está aqui comentando em off, falando sobre os erros do Davi Luiz e também sobre os erros de posicionamento do Daniel Alves. O Daniel Alves parece que ficou com a herança, o Felipe, o que acabou pisando. Felipe Melo foi embora, parece que a herança do Pitbull dentro da seleção brasileira ficou com o Daniel Alves. E que cabelo feio, diga-se de passagem. Vou só falar rapidinho do outro jogo de ontem, não dá pra gente terminar. O México venceu a Croácia 3-1, mais do que esperado o jogo do México aí. De novo, o México foi o time mais roubado dessa Copa do Mundo. Mais uma vez teve gol mal anulado. Aí o México era pra ter se classificado em primeiro ontem, fácil. A gente já teve 3 gols anulados no México nesse Mundial. 4 gols anulados no México nesse Mundial. Situação realmente complicada para a equipe. E aí teremos esse confronto, Holanda e México e Brasil e Chile. Os 2 confrontos acontecem às 13 horas do sábado. Tá todo mundo ligado? Agora sim a gente fala dos próximos confrontos que saem adversários também, tá? Saem confrontos das oitavas de final. Hoje às 13 horas teremos o jogão do dia. Itália e Uruguai. As 2 seleções estão querendo se classificar. A Itália tem a vantagem do empate, mas a gente sabe da raça que o Uruguai mostra dentro de campo. E aí, meninas, quem se classifica? Olha, eu acho que... Não sei, eu tô confiante nessa fase do Uruguai. Eu acho que o Uruguai... Isso não é fase. Eu acredito no Uruguai, né? Apesar de que a Itália precisa empatar. O Uruguai precisa vencer, mas eu acho que o Uruguai passa pela Itália, sim. Passa, fácil. Você, Ruth, tem alguma coisa pra falar? É um confronto muito difícil de você falar um favorito logo de cara. Talvez realmente a raça do Uruguai faça a diferença, mas ainda tem é importante destacar que ainda tem o Balotelli na Itália, que não veio... Não veio ao Brasil. E ainda tem mas enfim, pode desencantar, né? Sei lá. E o Pirlo no meio de campo, que, enfim, Pirlo é Pirlo. Tá, eu quero dizer que o Uruguai tem o Luiz Soares, tá? Só isso que tem pra dizer. No outro jogo, Inglaterra e Costa Rica. Todo mundo tá esperando mais um bom jogo da Costa Rica, claro. Tá? Inglaterra já eliminada, às 17 horas, Japão e Colômbia. Jogo também define classificados. A vantagem, claro, é da Colômbia, todo mundo sabe disso, mas vai que o Japão surpreende, vai que o Honda resolve voltar e tá precisando fazer essa mudança, pelo amor de Deus. O técnico do Japão, Alberto Zaccheroni, bota o Kagawa como titular, pelo amor de Deus. Ele já mostrou que merece ser titular depois do último jogo aí contra a Grécia, mais do que merecido. Vai que e o outro Kagawa jogo acontece. Também classificação, Costa do Marfim e Grécia, tá? Às 17 horas. E é isso, acabou. Amanhã às 11 horas estaremos de volta. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação. E a seleção brasileira tem dia de folga na Granja Comari. Os jogos de hoje definem mais 2 partidas das oitavas. Sarney anuncia que não vai disputar a reeleição para o Senado. Inflação semanal recua em 5 das 7 capitais pesquisadas. Vírus achado em Campinas não ameaça controle da polio no país. Putin volta atrás e pede retirada de autorização para intervir na Ucrânia. É agora, nos outros casos, soltou pro Neymar, agora bateu! Momento da Copa. Boa tarde, o dia é de folga para a seleção brasileira. Quem tem os detalhes é Rafael Monteiro. Após classificação diante de Camarões pelo placar de 4-1 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, os brasileiros voltaram para Teresópolis para curtir o dia de folga na Granja Comari, porém deverão ficar concentrados no local. Os jogadores vão poder receber familiares e amigos até às 6 horas da tarde. Com os 2 gols marcados de Neymar,
O atacante brasileiro de 22 anos chegou à artilharia com 4 gols feitos na Copa do Mundo 2014. Os outros 2 gols marcados no 100º jogo da seleção em Copas do Mundo tiveram a assinatura do atacante Fred e do volante Fernandinho. O maior público do estádio Mané Garrincha na competição, 69.112 torcedores, acompanhou a seleção passar de fase na primeira colocação. O segundo do Grupo A foi o México, com os mesmos 7 pontos do Brasil, porém com diferença no saldo de gol. A campanha da seleção brasileira até o momento é a seguinte: 2 vitórias e 1 empate. A equipe do técnico Luiz Felipe Scolari balançou a rede adversária 7 vezes e sofreu 2 gols no Mundial. Há 4 jogos do hexacampeonato, o Brasil volta a jogar pelas oitavas de final contra o Chile, 1h da tarde no Mineirão, em Belo Horizonte. Partida que vai ser transmitida pela rede pública de rádios. Do Rio de Janeiro, Rafael Monteiro. A Copa é do mundo, mas a rede é nacional. E a imprensa europeia elogia Neymar pela atuação no jogo contra Camarões. As informações com